Olá a todos e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar no mundo de Neville Goddard, um professor e autor espiritual do século XX. A gente tem aqui alguns trechos do livro dele, a coleção completa Neville Goddard. E vamos descobrir os principais conceitos e técnicas, que ele apresenta para manifestar os desejos. É verdade. O Neville Goddard, ele é fascinante porque mistura esses elementos de psicologia, espiritualidade Ok. e poder da imaginação, né? De uma maneira única. O Oh. ponto central do trabalho dele é que a consciência é a realidade final. Oh. Então, se você muda a sua consciência, você muda o mundo. Nossa, que interessante. Parece até mágica, né? É. Mas como ele explica isso? Imagina um espelho, sabe? O mundo é um reflexo do nosso estado interior. Então, se você quer mudar o reflexo, você precisa mudar a imagem que está sendo refletida. Uhum. E a ferramenta para fazer essa mudança, segundo o Neville, é a nossa imaginação. A imaginação. Mas como isso funciona na prática? Ele usa a história do Edmund Dantes, de O Conde do Monte Cristo, como exemplo, né? Do poder transformador da imaginação. Através da força da mente, o Dantes consegue superar, as maiores adversidades Nossa. e criar uma nova realidade para si mesmo. Então quer dizer que para mudar a nossa realidade, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Exatamente. E o Neville, ele dá algumas técnicas para a gente fazer isso. Legal. Uma delas é o sentir. Imagina que você quer se livrar de uma dívida. Uhum. Ao invés de se concentrar na falta de dinheiro, você precisa se sentir como se já estivesse livre da dívida. Entendi. Mas como eu faço para sentir algo que ainda não é real? O Neville sugere que você se imagine, Sim. vivendo a experiência de estar livre da dívida. Uhum. Como seria sua vida sem essa preocupação? O que você faria? Como se sentiria? Uhum. Quanto mais você se concentrar nesse sentimento de liberdade, mais você está alinhando a sua consciência com a realidade que você deseja. Então é como se eu estivesse criando um filme mental da minha realidade ideal. Exatamente. Porque quanto mais vívido e detalhado for esse filme, mais poderoso ele é. Mas não se trata apenas de visualizar, você precisa realmente sentir a emoção como se já estivesse vivendo aquela experiência. Interessante. É. Mas e o que acontece quando a realidade, tem me mostrar o contrário? Sei. Quando as contas chegam e a gente continua endividado. Aí entra a persistência. Você precisa se manter firme na sua visualização e no seu sentimento, mesmo quando a realidade física te mostrou o contrário. É como se você estivesse plantando uma semente, né? Sim. Ela precisa de tempo, cuidado e atenção para germinar e crescer. Entendi. Então, mesmo que a gente tenha pensamentos negativos, dúvidas, a gente precisa continuar focando na visualização Sim. e no sentimento de que o nosso desejo já é real. É importante a gente lembrar que a mudança de consciência ela é um processo. Aham. Vão existir momentos de dúvida, de medo, de frustração, Ué, mas a chave é não desistir ok. e continuar se concentrando na realidade que você quer criar. Legal. E além do sentir, o Neville fala de outras técnicas. Sim, ele fala da revisão e da revocação. Que nomes interessantes. O que eles significam? A revisão é uma técnica para reprogramar o passado. Se você tem uma lembrança negativa que te causa dor ou impede de você avançar, você pode revisá-la na sua mente imaginando como gostaria que ela tivesse acontecido. Então é tipo reescrever a história. Mas isso não seria fugir da realidade. Não se trata de negar o que aconteceu, mas de mudar a sua percepção sobre o evento. Ao revisar a lembrança de forma positiva, você está mudando a energia que ela carrega. E liberando o peso emocional que ela te causava. Fascinante. E a revocação? A revocação é como um Ctrl+Z mental, sabe? Se você fez algo de errado ou tomou uma decisão que se arrepende, você pode revogar essa ação na sua mente, imaginando que ela nunca aconteceu. Nossa. Tipo, apagar o passado? Na verdade, mais sobre liberar a culpa e o remorso que você sente em relação ao passado. Entendi. Ao revogar a ação, você está se perdoando e se libertando da energia negativa que ela carrega. Nossa, isso é muito poderoso. Então, através da nossa mente, a gente pode não só criar o futuro, mas também reprogramar o passado. Exatamente, a mente é uma ferramenta muito poderosa. E o Neville, ele nos ensina a usá-la de forma consciente para criar a realidade que a gente deseja. Nossa, que incrível! Mas e como ele explica o livre-arbítrio das outras pessoas? Se eu posso mudar o meu passado, isso não interfere na vida delas. O Neville deixa claro que a gente só pode mudar nossa própria realidade, né? A gente não tem poder sobre a consciência dos outros. Mas, ao mudarmos a nós mesmos, a gente pode influenciar o mundo ao nosso redor. Imagina que você está vibrando numa frequência de amor e positividade. Sim, As pessoas ao seu redor vão sentir essa energia e podem ser contagiadas por ela. é verdade. É. Então, mesmo sem querer controlar os outros, a gente acaba influenciando o mundo através da nossa própria transformação. Exatamente.
É como jogar uma pedra num lago. Sei. As ondas se espalham e afetam todo o ambiente ao redor. Interessante. E a oração? Como Neva via a oração? Se a gente tem o poder de criar nossa realidade, por que pedir ajuda a Deus? O Neville entendia a oração como uma forma de se conectar com a nossa própria divindade. Ele acreditava que Deus está dentro de cada um de nós e que a oração é uma ferramenta para acessar esse poder interior. Então, ao invés de pedir para Deus mudar algo, a gente deveria pedir para nós mesmos. É mais sobre reconhecer que a força que cria a realidade está dentro da gente. Sim. A oração é uma forma de entrar em contato com essa força e direcioná-la para manifestar os nossos desejos. Nossa, essa conversa está me fazendo repensar tudo que eu achava que sabia sobre a realidade. Que bom! Mas, e os milagres? Ah, Como ele explicava aqueles eventos inexplicáveis. o Neville acreditava que os milagres eles são eventos que acontecem fora da nossa compreensão limitada da realidade. Ah, Ele não negava a existência de forças superiores, mas acreditava que a nossa mente é capaz de realizar coisas extraordinárias quando a gente se conecta com a nossa essência divina. entendi. Ou seja, mesmo sem entender como, a gente pode manifestar o impossível. Exatamente. A fé é um elemento fundamental, né, Sim. para a realização de milagres. Quando a gente acredita que algo é possível, a gente abre espaço para que isso se manifeste na nossa realidade. E falando em fé, como Neville explicava a importância da fé? Ele dizia que a fé é a chave para transformar o invisível no visível. É a ponte que conecta a nossa mente com o poder infinito do universo. Faz sentido. Mas e quando a gente tem dificuldade de ter fé? O Neville via a fé como um músculo que precisa ser exercitado. Ah, Começa com pequenas coisas, tipo manifestar uma vaga no estacionamento para ir ganhando confiança e fortalecer a sua fé. gostei. E a questão do tempo? Por que algumas coisas demoram tanto para se manifestar? Ele explicava que o que a gente percebe como tempo, na verdade, é a distância entre o nosso estado mental atual e o estado mental que a gente deseja alcançar. Tanto quanto maior a distância entre a minha realidade atual e meu desejo, mais tempo vai levar para se manifestar. Exatamente. E o atalho para definir essa distância é a fé. Quanto mais fé a gente tiver, mais rápido vamos manifestar os nossos desejos. Caramba. Então, se eu acredito de verdade que eu já sou rico, a distância entre a minha realidade atual e a riqueza diminui. Sim. A fé nos transporta para o estado mental que a gente deseja alcançar. Incrível. Mas e se a gente tiver medo de se decepcionar, Sim. de criar expectativas e acabar frustrado? O medo, ele é o oposto da fé, né? Ele nos bloqueia e nos impede de manifestar os nossos desejos. O antídoto para o medo é o amor. Quando a gente se ama, a gente confia na nossa capacidade de manifestar os nossos desejos. Então, o amor próprio é a base da fé. Isso mesmo. E o perdão também é fundamental, né? Sim. A gente precisa se perdoar pelos erros do passado e nos aceitar como somos. Oh, que conversa profunda. Acho que a gente precisa de um tempinho para digerir tudo isso. Concordo. São muitos conceitos novos e desafiadores. É. Mas antes da gente fazer uma pausa, você podia dar um exemplo prático de como aplicar os ensinamentos do Neville no dia a dia? Claro, imagina que você quer manifestar um novo emprego. Ótimo exemplo. O que eu preciso fazer? Primeiro, define claramente o tipo de emprego que você deseja. Quais são as suas habilidades, o que você gosta de fazer. Qual é o salário que você almeja. Certo. Quanto mais detalhes você tiver, melhor. Ok, já defini o meu emprego ideal. E agora? Agora você precisa criar uma imagem mental desse emprego como se você já o tivesse. Imagina você trabalhando nesse novo emprego, interagindo com seus colegas, realizando as suas tarefas, sentindo a satisfação de ter um trabalho que você ama. Nossa, E como você sabe está fazendo a visualização correta? boa pergunta. Você precisa sentir a emoção como se já estivesse vivendo essa realidade. Se você sentir alegria, entusiasmo, gratidão, é sinal de que você está no caminho certo. Entendi. É como se eu estivesse vivendo um sonho lúcido. Exatamente. Você precisa se convencer de que o seu desejo já é real, mesmo que a sua mente racional ainda duvide. Incrível. E depois da visualização? Depois da visualização, você precisa soltar o desejo para o universo. Confia que o universo vai cuidar de todos os detalhes e que seu novo emprego vai se manifestar no momento certo. Então é só ter fé e esperar. Não é só esperar passivamente. Ah, tá. Você precisa continuar agindo em direção ao seu objetivo, envia currículos, faz contatos, se prepara para as entrevistas, mas faz tudo isso com a certeza de que o seu novo emprego já é seu. Entendi. É como se eu estivesse apenas esperando o universo me entregar as chaves do meu novo escritório. Exatamente. Você plantou a semente,
Agora precisa deixar que ela cresça e floresça. Nossa, essa conversa me deixou muito animado. Acho que eu vou começar a aplicar os ensinamentos do Neville hoje mesmo. Que ótimo. Tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados. E você, ouvinte, o que achou da nossa introdução ao mundo de Neville Goddard? Fico curioso para saber mais. Fique ligado que na próxima parte do nosso Deep Dive a gente vai se aprofundar ainda mais nos ensinamentos desse mestre da mente. Até já! Então, antes da pausa, a gente estava falando sobre como manifestar um novo emprego usando as técnicas do Neville. Lembra dos 4 passos? Definir, criar a imagem, sentir a emoção e soltar. Sim, lembra. Alright. Eu confesso que fiquei pensando nisso durante o intervalo. Mas me surgiu uma dúvida, sabe? E se eu tiver dificuldade em visualizar? Tipo, se eu não conseguir formar uma imagem clara na minha mente? Ótima pergunta. Olá. O Neve, ele entendia isso. Ele dizia que a visualização, ela não precisa ser necessariamente uma imagem fotográfica nítida. Tá. Pode ser mais abstrata, como um sentimento, uma ideia ou até mesmo um som que represente o seu desejo. O importante é que você consiga se conectar com a essência do que você quer manifestar. Então, mesmo que eu não veja um escritório chique ou um cartão de visitas com o meu cargo, se eu sentir a satisfação, o orgulho, a alegria do sucesso profissional, isso já é suficiente. Exatamente. A visualização é só uma ferramenta para te ajudar a sentir a emoção do desejo realizada. Certo. Se você consegue se conectar com a emoção por outros meios, vá em frente. Usa a sua criatividade. Isso me anima. Às vezes eu me sinto meio travada na hora de visualizar, sabe? Hum. Mas me conectar com a emoção, isso eu sei fazer. É isso que importa. Se permita sentir a alegria de receber o seu primeiro salário nesse novo emprego. Nossa. Imagina como vai ser a sua vida com mais liberdade financeira, com mais tempo para fazer o que você ama, com a sensação de estar contribuindo com seus talentos. Nossa, só de imaginar já me sinto mais leve. Mas e se eu for muito racional? Tipo, se a minha mente ficar me sabotando com aqueles pensamentos, tipo, isso não vai funcionar ou é muito difícil. Aí entra a persistência e a disciplina. O Neville dizia que a mente é como um jardim. Se você não cuidar as ervas daninhas, os pensamentos negativos, eles vão tomar conta. Mas se você plantar as sementes certas, as flores, os pensamentos positivos, eles vão florescer. Gostei da analogia. Mas como eu faço para cultivar esse jardim mental? Através da prática diária, Ah. da visualização, da afirmação e da gratidão. Dedicar alguns minutos todos os dias para nutrir a sua mente com pensamentos positivos. Imagina o seu desejo realizado. Repete afirmações que reforcem a sua crença na sua capacidade de manifestar. Agradece pelas bênçãos que você já tem e pelas que estão a caminho. Então é como se eu estivesse educando a minha mente para pensar positivo. Exatamente. É um processo de desconstrução de velhos padrões de pensamento e criação de novas crenças que te empoderam. E como eu lido com as dúvidas e os medos que surgem ao longo do processo. Navy dizia que a dúvida e o medo são como fantasmas. Eles só existem na nossa mente. Se você der atenção para eles, eles crescem. Verdade. Mas se você ignorá-los e focar na sua fé, eles desaparecem. Entendi. É como se eu estivesse escolhendo em qual realidade eu quero viver. Na realidade do medo ou na realidade da fé? Perfeito. Você tem o poder de escolher os seus pensamentos, as suas crenças, e são eles que moldam a sua realidade. E por falar em realidade, como o Neville explicava a questão do tempo. Porque algumas coisas demoram tanto para se manifestar. Ele dizia que o tempo é uma ilusão criada pela nossa mente. O que a gente percebe como tempo é, na verdade, a distância entre o nosso estado mental atual e o estado mental que a gente deseja alcançar. Então, se eu quero ser rico, mas me sinto pobre, essa distância entre a pobreza e a riqueza é o que eu percebo como tempo. Exatamente. E essa distância pode ser encurtada através da fé. Quanto mais fé a gente tiver, mais rápido a gente vai manifestar os nossos desejos. Mas, e se a gente tiver medo de se decepcionar? Sim. De criar expectativas e acabar frustrado? O medo é um grande bloqueador de manifestações. O Neville ensinava que o antídoto para o medo é o amor. Quando a gente se ama, a gente confia na nossa capacidade de criar a realidade que a gente deseja. Então, o amor próprio é a chave para dissolver o medo e abrir espaço para a fé. Com certeza. E não se esqueça do perdão. Perdoar a si mesmo. Sim. E aos outros, liberta você da energia negativa que te impede de avançar. Nossa, quanta coisa importante para colocar em prática. E como ele explicava o lance daqueles eventos que parecem mágicos na nossa vida? Tipo, coincidências improváveis, encontros inesperados. O Neville chamava isso de sincronicidade. E ele via esses eventos como sinais de que a gente está no caminho certo, que a gente está em sintonia com o universo. Então, quando a gente encontra a pessoa certa na hora certa, ou quando as coisas se encaixam de forma surpreendente, isso é um sinal de que estamos alinhados com o nosso propósito. Exatamente. A sincronicidade é como um GPS espiritual.
que nos guia na direção dos nossos sonhos. E como a gente faz para reconhecer esses sinais? O Neville recomendava prestar atenção na nossa intuição, aquela voz interior que nos sussurra qual caminho seguir. Ele dizia que a intuição é a voz da nossa alma, a nossa conexão com a sabedoria divina. Mas e se a gente tiver dificuldade em diferenciar a intuição do medo? Ou da insegurança? É importante cultivar o hábito da meditação e do autoconhecimento. Através da meditação, a gente silencia a mente e se conecta com o nosso eu interior. E através do autoconhecimento, a gente aprende a reconhecer os nossos padrões, né? Sim. De pensamento e emoções. E a diferenciar a voz da intuição da voz do ego. Então, a meditação e o autoconhecimento são ferramentas essenciais para quem quer manifestar os seus sonhos. Com certeza. Eles nos ajudam a limpar os bloqueios mentais e emocionais que nos impedem de alcançar o nosso potencial. E como Neville explicava o sofrimento, se a gente cria a nossa realidade, porque a gente cria sofrimento para nós mesmos. E dizia que o sofrimento é uma ilusão criada pela nossa mente. A gente sofre porque acredita em pensamentos negativos. Sim. E se identifica com eles. Então, se eu acredito que eu sou um fracasso, eu vou sofrer por causa disso. Exatamente. Você precisa se desapegar desses pensamentos e entender que eles não são reais. Certo. Eles são apenas ilusões criadas pela sua mente. Mas como se desapegar de pensamentos que são tão arraigados? Os Neville recomendava a técnica da substituição. Quando um pensamento negativo surgir, substitui ele por um pensamento positivo. Se você pensa, eu sou um fracasso, substitui por eu sou capaz e mereço sucesso. E não só substitui o pensamento, mas sente a emoção do novo pensamento. Você precisa se convencer de que o novo pensamento é verdadeiro. É como se estivesse reescrevendo o script da minha vida, né? Exatamente. Você é o autor da sua própria história. Você pode escolher quais personagens, quais cenários, quais emoções você quer vivenciar. Que empoderador. E como ele explicava a importância do perdão? Ele via o perdão como um ato de libertação. Quando a gente perdoa, né, Sim. a nós mesmos e aos outros, a gente se liberta da energia negativa que nos prende ao passado. Então, perdoar é como se libertar de uma prisão emocional. Perfeitamente. É um presente que você dá a si mesmo. E a morte? Como o Neville encarava a morte? Ele dizia que a morte é só uma transição para outro estado de consciência. Que a nossa consciência ela é eterna. E continua existindo mesmo depois que o corpo físico deixa de funcionar. Então a morte não é o fim. É apenas uma mudança de estado. Isso mesmo. É como se a gente estivesse trocando de roupa. E para onde a gente vai depois da morte? O Neville dizia que a gente vai para onde a nossa consciência nos leva. Que a gente cria a nossa realidade tanto nesta vida quanto na próxima. Uau! Que visão libertadora da morte. Mas e se a gente tiver medo? O Neville dizia que o medo da morte é uma ilusão criada pela nossa mente. Que a gente precisa se desapegar do medo e confiar no processo da vida. Entendi. É como se entregar o fluxo da vida sem resistência. Exatamente. E por falar em fluxo da vida, o Neville também falava da importância de se conectar com a nossa intuição. Aquela voz interior que nos guia na direção certa. Sim. Falamos sobre intuição antes. Mas como a gente faz para diferenciar a intuição da nossa mente racional? Às vezes é tão difícil saber de onde vem a voz, né? É verdade, às vezes é difícil. Mas com a prática, a gente aprende a reconhecer a voz da intuição. Ela geralmente é suave, calma, pacífica. Enquanto a voz da mente racional, ela costuma ser mais agitada, crítica, cheia de dúvidas. E como a gente faz para silenciar a mente e ouvir a intuição? O Neville recomendava a prática da meditação. A meditação nos ajuda a acalmar a mente e a se conectar com a nossa sabedoria interior. Mas e se a gente não souber meditar? Por onde começar? Existem diversas técnicas de meditação. Você pode começar com uma técnica simples, como uma meditação guiada, ou procurar um professor que te ensine os princípios básicos. Legal. E além da meditação, o que mais a gente pode fazer para fortalecer a nossa intuição? O Neville também recomendava prestar atenção nos sinais que o universo envia pra gente. Sinais? Sinais que podem vir através de sonhos, de encontros, de livros, de músicas, de qualquer forma que o universo encontrar para se comunicar com a gente. Então a gente precisa estar atento aos sinais do universo. Mas como saber se a gente está interpretando corretamente? A intuição é como um músculo que precisa ser exercitado. Quanto mais a gente confia na nossa intuição, mais ela se fortalece. Entendi. É como se a gente estivesse aprendendo a falar a língua do universo. Exatamente.
É um processo de desenvolvimento da nossa sensibilidade e da nossa capacidade de interpretar os sinais que o universo envia pra gente. E que fascinante. E como Neville explicava a lei da atração? Ele dizia que a lei da atração é uma lei universal, que opera em todos os níveis da nossa vida, que a gente atrai aquilo que a gente pensa e sente. Então, se a gente pensa positivo, a gente atrai coisas boas. E se a gente pensa negativo, a gente atrai coisas ruins. Exatamente. A nossa energia atrai energias semelhantes. É como se a gente fosse um imã. Mas e se eu vibrar amor e atrair alguém que não me ama de volta? Neville dizia que para a lei da atração funcionar, a gente precisa ter clareza sobre o que a gente deseja Certo. e manter o foco na nossa intenção. Não adianta só vibrar amor, a gente precisa vibrar amor pelo parceiro ideal, por um relacionamento recíproco. Então a gente precisa ser específico naquilo que a gente deseja manifestar. Sim, quanto mais detalhes você der ao seu pedido, melhor. E não se esqueça de sentir a emoção do desejo realizado. E se a gente tiver dificuldade de visualizar e sentir a emoção? O Neville recomendava a prática da visualização criativa e da afirmação. Criar um filme mental do que a gente deseja e repetir afirmações positivas. E se a gente fizer tudo isso e nada acontecer? Aí entra a paciência e a fé. O Neville dizia que a gente precisa confiar no tempo divino, que tudo acontece no momento certo e da melhor forma possível. Então é ter fé e entregar o pedido para o universo. Exatamente. Soltar o controle e confiar que o universo está conspirando a nosso favor. E como ele explicava a questão do simbolismo bíblico? Lembra que você mencionou isso no início? O Neville via a Bíblia como um livro de psicologia espiritual. Ele acreditava que as histórias bíblicas elas são metáforas, né? Processos mentais que criam a nossa realidade. Então a gente pode usar a Bíblia como um guia para entender a nossa própria mente. Exatamente. O Neville interpretava os personagens e as histórias bíblicas como símbolos para os diferentes aspectos da nossa psique. Por exemplo. A história de Davi e Golias, por exemplo. Sim. Representa a luta entre a nossa fé e os nossos medos. O Davi, com a sua fé inabalável, ele consegue derrotar o gigante Golias, que representa os nossos medos e as nossas dúvidas. Que interessante. E a história de Jacó e Esaú? Lembro que você também citou essa história. Essa história é uma metáfora para o processo de manifestação. O Jacó representa o nosso desejo e o Esaú, a nossa realidade atual. O Jacó, ele se veste com as roupas de Esaú para enganar o pai e receber a bênção. Sei. Isso simboliza a importância da gente se sentir como se o nosso desejo já tivesse realizado. Mesmo que a nossa realidade atual ainda não reflita isso. É como se a gente tivesse que enganar a nossa mente para que ela acredite que o nosso desejo já é real. Exatamente. E a gente faz isso através da visualização, da emoção, da fé. A gente cria um novo estado mental, que é congruente com o nosso desejo. E a história de Josué e as muralhas de Jericó. Qual a mensagem por trás dessa história? Essa história nos ensina sobre a importância da persistência. O Josué e o povo de Israel, eles deram voltas em torno das muralhas de Jericó durante 7 dias, tocando trombetas e mantendo a fé na promessa de Deus de que as muralhas cairiam. No 7º dia, as muralhas ruíram. Então a mensagem é que a gente precisa ser persistente na nossa fé e na nossa visualização, mesmo que os resultados demorem a aparecer. Exatamente. A persistência é fundamental para a realização dos nossos sonhos. E a parábola do bom samaritano? Qual o ensinamento que o Neville extraía dessa história? Ele via essa parábola como uma metáfora para a importância do amor ao próximo. O samaritano representa a nossa compaixão e a nossa disposição em ajudar os outros, mesmo que eles sejam diferentes da gente. Lembra que você disse que o samaritano ele ajudou o homem ferido, mesmo sabendo que ele era de uma cultura diferente? Exatamente. O amor ao próximo, ele transcende as diferenças culturais, religiosas, sociais. É um amor incondicional que reconhece a divindade em cada ser humano. Que lindo! Então, quando a gente ajuda o próximo, a gente está expressando a nossa própria divindade. Sim, e a gente está contribuindo também para a criação de um mundo melhor. E a história da mulher samaritana? O que ela nos ensina? O Neville, ele via essa história como uma metáfora para o encontro com a nossa própria divindade. A mulher representa a nossa alma e Jesus, a nossa consciência divina. E o que representa a água viva que Jesus oferece para a mulher? A água viva representa a sabedoria que nos liberta da ignorância e do sofrimento. É a busca pela verdade e pela realização espiritual. Então a gente precisa buscar essa água viva dentro de nós mesmos. Exatamente. A fonte da sabedoria está dentro de cada um de nós. E como a gente faz para acessar essa fonte? O Neville dizia que a gente precisa se conectar com a nossa intuição e ouvir a voz da nossa alma. E se a gente tiver medo do que a gente pode encontrar dentro da gente? O medo é só uma ilusão criada pela mente.
a nossa verdadeira natureza divina, perfeita e completa. E se a gente não gostar do que a gente encontrar? O amor próprio é a chave para a cura e para a transformação. Aham. Quando a gente ama incondicionalmente, a gente aceita as nossas imperfeições Exato. e reconhece o nosso valor infinito. Que lindo! Acho que essa é a mensagem mais importante de todas. Concordo. O amor próprio é a base de tudo. Quando a gente se ama, se perdoa, se aceita, a gente abre espaço para cura, para o crescimento, para a felicidade. Por falar em felicidade, como Neville explicava a felicidade. Ele dizia que a felicidade é uma escolha, que ela não depende de fatores externos, mas sim da nossa atitude mental. Então a gente escolhe ser feliz. Exatamente. Não Felicidade vem de dentro. Mas e se a gente tiver dificuldade para sentir felicidade? O Neville dizia que a gente precisa identificar e reprogramar as crenças limitantes sobre a felicidade. Substituir os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Sim. E cultivar a gratidão. Então a gratidão é um dos caminhos para a felicidade. Sim, a gratidão nos ajuda a focar no positivo e apreciar as coisas boas da vida. E como o Neville explicava o sucesso? Ele dizia que o sucesso é relativo, que a gente precisa definir o que é sucesso pra gente. E se a gente não souber o que é sucesso pra gente? O Neville dizia que a gente precisa se conectar com os nossos valores. Os nossos valores, eles nos guiam na direção do sucesso. E se a gente tiver medo de fracassar? Fracasso é só uma oportunidade de aprendizado. É. A gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Então a gente não precisa ter medo de errar. Não, o erro faz parte do processo de aprendizado. E como o Neville explicava a questão do dinheiro? Ele dizia que a gente precisa ter uma mentalidade de abundância. Acreditar que o universo é abundante. E que tem dinheiro suficiente para todo mundo. Mas e se a gente tiver crenças limitantes sobre dinheiro? A gente precisa identificar e reprogramar essas crenças. Sim. Substituir as crenças de escassez por crenças de prosperidade. E como a gente faz isso? Através da afirmação, da visualização, da gratidão. Repetindo frases que afirmem a nossa prosperidade. Visualizando a nossa vida financeira abundante, agradecendo pelas bênçãos que a gente já tem Sim. e pelas que estão a caminho. E se a gente fizer tudo isso e mesmo assim não ficar rico? O Neville dizia que a gente precisa agir de acordo com as nossas novas crenças. Se a gente acredita que é próspero, a gente precisa agir como uma pessoa próspera. E como age uma pessoa próspera? Uma pessoa próspera investe o seu dinheiro, doa para causas que acredita, gasta com sabedoria, vive com generosidade. E a saúde? Como o Neville explicava a saúde? Ele dizia que a saúde é o nosso estado natural, que a gente adoece quando a gente desconecta da nossa essência. E o que a gente pode fazer para se conectar com a nossa essência e manifestar a saúde? O Neville, ele recomendava a prática da meditação. Da alimentação saudável, do exercício físico, do contato com a natureza e do cultivo de emoções positivas. Então a gente precisa cuidar do corpo e da mente para ter saúde. Exatamente. A gente precisa tratar o nosso corpo como um templo. E se a gente fizer tudo isso e mesmo assim ficar doente? A gente precisa ter paciência e confiar no processo de cura. O nosso corpo, ele tem uma inteligência inata, que sabe como se curar. E como a gente faz para ativar essa inteligência inata? O Neville dizia que a gente precisa ter fé na nossa capacidade de cura. Acreditar que a gente é capaz de se curar. E a reencarnação. O Neville acreditava em reencarnação. Sim, ele acreditava. Mas ele não falava muito sobre isso. Ele dizia que o mais importante é a gente focar na vida presente e criar a realidade que a gente deseja. Então, em vez de ficar pensando nas vidas passadas, é melhor aproveitar a vida agora. Exatamente. A vida é um presente e a gente precisa aproveitar cada momento dela. E o karma? Como o Neville explicava o karma? Ele acreditava na lei do karma, mas ele não via como uma punição. Ele via como uma oportunidade Sim. de aprendizado e crescimento. Então, as nossas ações têm consequências, mas essas consequências não são necessariamente negativas. Exatamente. O karma é apenas a lei de causa e efeito. Então a gente colhe o que a gente planta. Sim. Por isso é importante agir com consciência, com amor e com sabedoria. E se a gente tiver um karma negativo? O Neville dizia que a gente pode mudar o nosso karma através das nossas ações presentes. Fazendo bem, ajudando os outros e evoluindo espiritualmente. Então a gente pode reescrever o nosso destino. Sim, o nosso destino não é fixo. Uau. Ele é moldado pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, pelas nossas crenças. Que empoderador. E como ele explicava a questão do livre-arbítrio? O Neville dizia que a gente tem um livre-arbítrio para escolher os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações.
Que a gente não é vítima das circunstâncias. A gente tem o poder de escolher como a gente se sente e como a gente age. Mas e se a gente tiver dificuldade para controlar os nossos pensamentos e as nossas emoções? Aí entra a importância da meditação, da autoobservação, Ah. do autoconhecimento. Então a gente precisa se tornar mestre da nossa própria mente. Sim, a mente é uma ferramenta muito poderosa, mas a gente precisa aprender a usá-la a nosso favor. E como o Nevi explicava a sincronicidade? Ele dizia que a sincronicidade é um sinal de que a gente está no caminho certo, de que a gente está em sintonia com o universo. Então, aquelas coincidências que parecem mágicas são, na verdade, sinais do universo. Exatamente, o universo está sempre se comunicando com a gente, nos guiando, nos protegendo. A gente só precisa aprender a prestar atenção aos sinais. E como a gente faz para interpretar esses sinais? O Nevi dizia que a gente precisa desenvolver a nossa intuição. A intuição é a nossa bússola interna, a nossa conexão com a sabedoria divina. E como a gente faz para fortalecer a nossa intuição? Através da meditação, da autoobservação, da confiança na nossa voz interior. Que incrível. Parece que a gente está desvendando os mistérios do universo. É verdade, o universo é um lugar mágico e cheio de possibilidades. E o Neville Goddard nos ensina a acessar esse poder e a criar a realidade que a gente deseja. E como a gente faz para colocar tudo isso em prática no dia a dia? O Neville recomendava um processo de 4 etapas. Definir o desejo, criar a imagem mental, sentir a emoção e soltar o desejo. A gente já falou sobre essas etapas antes, mas você pode nos dar um exemplo prático. Claro! Imagina que você quer manifestar um novo relacionamento amoroso. Ótimo exemplo. O que eu preciso fazer? Primeiro, define claramente o tipo de relacionamento que você deseja. Quais são as qualidades que você busca num parceiro? Como você quer se sentir nesse relacionamento? Quais são seus valores e seus sonhos? Ok, já defini o meu relacionamento ideal. E agora? Agora, você precisa criar uma imagem mental desse relacionamento como se ele já existisse. Imagina você ao lado do seu parceiro ideal, vivendo momentos felizes, compartilhando sonhos, superando desafios juntos. Nossa, que lindo! E como você sabe se você está visualizando corretamente? Boa pergunta. Você precisa sentir a emoção como se já estivesse vivendo esse relacionamento. Se você sentir amor, alegria, paz, cumplicidade, é sinal que você está no caminho certo. E depois da visualização? Depois da visualização, você precisa soltar o desejo para o universo. Confie que o universo vai cuidar de todos os detalhes e que o parceiro ideal vai chegar até você no momento certo. Então é só ter fé e esperar. Não é só esperar passivamente. Você precisa continuar agindo em direção ao seu objetivo. Seja aberto a conhecer novas pessoas, participe de atividades que te conectam com pessoas que compartilham seus valores, cuide da sua autoestima, se ame e se valorize. Mas faça tudo isso com a certeza de que o seu parceiro ideal já está a caminho. E se eu soltar o desejo e nada acontecer? Tenha paciência e confia no tempo divino. A gente precisa desapegar do resultado Sim. e confiar que o universo está conspirando a nosso favor. E se eu tiver medo de me decepcionar? O medo é um grande bloqueador de manifestações. Se você tiver medo, reconheça o medo, acolha o medo, mas não deixe que ele te paralise. Continue focando no seu desejo, na sua visualização, na sua fé. E se eu tiver dificuldade em acreditar que o meu desejo vai se realizar? A fé é como um músculo que precisa ser exercitado. Começa com pequenas coisas, com desejos mais simples para ir fortalecendo a sua fé. E lembra que você já tem o poder de manifestar dentro de você. Você já manifestou o seu corpo físico, a sua vida, as suas experiências. Você é um ser criador. Nossa, que incrível. É como se a gente estivesse despertando para um novo nível de consciência. É verdade. O Neville Goddard nos abre as portas para um mundo de infinitas possibilidades. Ele nos mostra que a gente não é vítima das circunstâncias. A gente é o criador da nossa própria realidade. E que a gente tem o poder de manifestar os nossos sonhos, os nossos desejos, a vida que a gente sempre quis. Que empoderador. Com certeza. E o mais importante é que a gente não precisa fazer isso sozinho. A gente tem o apoio do universo, da nossa intuição, da nossa sabedoria interior. E a gente tem um ao outro. Que bom poder compartilhar essa jornada de descoberta com você e com os nossos ouvintes. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar sobre o Neville Goddard e compartilhar os seus ensinamentos. E você, ouvinte? O que está achando da nossa imersão no mundo de Neville Goddard? Está gostando de conhecer as suas técnicas e os seus ensinamentos? Continue com a gente na próxima parte do nosso Deep Dive, que ainda tem muita coisa interessante para a gente explorar. Até já! E aí, animado para essa última parte da nossa imersão no Neville Goddard. Nossa, tô muito animada. Essa Essa conversa abriu minha cabeça para um novo mundo, muito mais leve. Que legal ouvir isso. E ainda temos algumas coisas pra gente explorar, sabe? Lembra que a gente falou no início sobre como o Neville interpretava as histórias da Bíblia? Sim, lembro. Ele via a Bíblia como um livro de psicologia espiritual, né? Isso. Ele acreditava que as histórias, elas são tipo metáforas, sabe? Aham. Para os processos mentais que criam a nossa realidade.
E você mencionou a história do Josué e as muralhas de Jericó, né? Essa história ensina muito sobre o poder da fé, da persistência. O Josué e o povo de Israel, eles marcharam, né, em volta das muralhas por 7 dias, em silêncio, com a Arca da Aliança na frente. No 7º dia, eles gritaram e as muralhas caíram. Sim, lembra que você falou que as muralhas, elas representam os obstáculos que a gente enfrenta na vida. Mas o que significa a Arca da Aliança? A arca, ela representa a nossa consciência divina, sabe? O nosso eu superior, a nossa conexão com o poder infinito do universo. Então, quando a gente coloca a nossa consciência divina na frente, tipo, os obstáculos se dissolvem. Exatamente. A fé é a chave que abre as portas para a realização dos nossos sonhos. E a marcha silenciosa durante 7 dias. O que isso significa? A marcha silenciosa representa a nossa persistência Aham. em manter a fé e a visualização, mesmo quando a gente não vê os resultados ainda. Então, mesmo que a gente não veja as muralhas caindo, a gente tem que continuar acreditando, visualizando o nosso dia a dia. Fala isso a persistência é fundamental. E o grito no 7º dia. O que significa? O grito representa a nossa afirmação, a nossa declaração de que o nosso desejo, ele já é real. É como se a gente estivesse falando para o universo. Eu acredito, eu recebo. Nossa, que poderoso. Então a gente precisa ter fé, persistência e afirmar o nosso desejo, né? Sim. Com convicção. É isso aí. Essas são as chaves para a manifestação. Você também mencionou a parábola do bom samaritano. O que o Neville ensina pra gente com essa história? Ele via essa parábola como uma metáfora para a importância do amor ao próximo. O samaritano, ele representa a compaixão, né? Sim. A nossa disposição de ajudar os outros, mesmo que sejam diferentes da gente. Lembra que você falou que o samaritano ele ajudou o homem ferido, mesmo sabendo que ele era de outra cultura, né? Sim. O amor ao próximo, ele vai além das diferenças, né? Aham. Culturais, religiosas, sociais. É o amor incondicional que reconhece a divindade em cada ser humano. Que lindo. Então, quando a gente ajuda o próximo, a gente está expressando a nossa própria divindade. Sim. E a gente está contribuindo para criar um mundo melhor também. É verdade? E a história da mulher samaritana? O que a gente pode aprender com ela? O Neville, ele via essa história como uma metáfora para o encontro com a nossa própria divindade. A mulher, ela representa a nossa alma. E Jesus, a nossa consciência divina. E a água viva que Jesus oferece para a mulher, o que ela representa? A água viva representa a sabedoria, sabe? Que liberta a gente da ignorância, do sofrimento, da ilusão. É a conexão com a nossa essência divina, com a fonte do amor, da paz, da felicidade. Como é que a gente faz para ter acesso a essa fonte? O Neville dizia que a gente precisa se conectar com a intuição. Silenciar a mente, ouvir a voz da nossa alma. E se a gente tiver medo do que a gente pode encontrar? O medo é só uma ilusão da mente, né? A nossa verdadeira natureza divina é perfeita, é completa. Se a gente não gostar do que a gente encontrar. Aí, o amor próprio é a chave para a cura e para a transformação. Quando a gente se ama de verdade, a gente aceita as nossas imperfeições. A gente reconhece o nosso valor infinito. Que lindo. O amor próprio é a base de tudo mesmo. E quando a gente se ama, a gente abre espaço para amar e ser amado, para realizar os nossos sonhos, para viver uma vida plena e feliz. Nossa, essa conversa foi incrível. Eu me sinto muito inspirada, sabe? Cheia de esperança. Obrigado por compartilhar essa sabedoria toda com a gente. Eu que agradeço o convite, viu? É sempre um prazer falar sobre o Neville Goddard e compartilhar os ensinamentos dele. E você, ouvinte, o que achou da nossa imersão no mundo do Neville Goddard? Esperamos que você tenha se inspirado e que comece a aplicar esses ensinamentos na sua vida. Lembre-se, a sua realidade é você quem cria. Acredite no seu poder e realize os seus sonhos. Até a próxima.